Bom, pessoal, vamos falar de Grêmio. E seguinte, muita gente ficou confusa depois que noticiaram de que o Renato teria deixado o cargo à disposição da direção. Né? Muita gente ficou se perguntando, tá, mas peraí, o Renato vai sair ou não vai sair? O Renato vai ficar até outro técnico chegar? O que tá acontecendo? Enfim, pessoal, estou aqui para explicar essa situação para vocês, tá? Antes da entrevista pós-Grenal, o Renato botou o presidente Guerra contra a parede. É por isso que ele demorou para chegar lá. E é engraçado, né, pessoal? Porque em outros clubes é o presidente que põe o técnico contra a parede. No nosso é o contrário. Mas sim, pessoal, por outro lado, é plausível o que o Renato fez. Porque o Renato chegou e falou pro Guerra, Guerra, seguinte, ou a gente muda e contrata, ou então eu tô saindo fora. Porque assim, pessoal, não adianta o Renato montar uma equipe competitiva se ele pede jogador A e vem B, C ou D, ou até E. Um exemplo, o Renato pediu a contratação do Michael, que a gente conhece, é um jogador rápido, de drible, e sabe quem veio no lugar dele? Lucas Bessosi. A direção não conseguiu o Michael e trouxe como reposição para o Renato o Lucas Bessosi, que hoje nem está mais no clube. Muita gente não sabe disso, mas o Bessosi saiu do Grêmio. Para vocês verem a relevância que o jogador tinha. Saiu do Grêmio e muita gente não sabia disso. A direção, o Renato pediu um centroavante para a direção no início do ano, depois que o Renato saiu. Depois que o Soares saiu. A direção tentou o Boubacar e Funes Mori. Nenhum dos dois vieram. Eles ficaram 3 meses nesses dois jogadores. O Renato teve que intervir para trazer o Diego Costa. Porque senão, o nosso centroavante hoje seria o JP Galvão. Então, pessoal, fica difícil tu trabalhar desse jeito. Fica difícil ter que responder várias perguntas que devem ser direcionadas para a direção. Porque a direção é omissa e não aparece para dar entrevista. Quem blinda a direção é o Renato. Tudo cai no Renato. Então tá difícil para ele. Então ele chegou e falou, ou a gente muda e contrata, ou então eu saio fora. O Renato ainda disse na entrevista coletiva de que ele conversou com o presidente, teve uma conversa entre 4 paredes, mas não iria vazar. Mas assim, pessoal, não precisa ser nenhum gênio para imaginar o que eles conversaram lá. Eles conversaram sobre mudanças, sobre contratação. E o Renato ainda falou na entrevista coletiva de que se ele estiver atrapalhando, o presidente pode demitir ele ou ele sair. Que não tem problema, ele nunca põe multas rescisórias nos clubes que ele treina. Então, se é ele o problema, ele sai e tá tranquilo com isso. É por isso que o Renato falou que deixou o cargo à disposição. Se ele é o problema, ele sai. É isso, não quer dizer que o Renato vai sair hoje, ou vai sair amanhã, ou vai sair depois de amanhã. Tudo vai depender agora do presidente Alberto Guerra. Se fizer uma boa janela nesse meio de ano, o Renato vai ficar. Só que se não fizer uma janela boa, se não trouxer os jogadores que o Renato pedir, o Renato vai entender que, bom, então eles não me querem mais aqui e eu vou sair. Porque ele já deixou avisado por Guerra. Contratamos e mudamos, ou então eu saio fora. Enfim, pessoal, é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pra ti que assistiu até aqui. Tamo junto e é nóis. Valeu, falou.